Pai do Senhor, povo de Deus. Irmão Francisco aqui do outro lado. Quero trazer algo da parte de Deus para a tua vida. Livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 7 ao 13. Diz assim: E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no meu santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos, eu não quero entrar muito aqui no profundo desse texto. Eu quero trazer só algo aqui que, se você não souber, né, você vai aprender agora nesse momento. Eu fico olhando que muitos pregadores, pessoas que pregam aí, profetas e profetizam, que pregam a palavra de Deus, se perdem em alguns textos, né? Por que se perdem em alguns textos? Se nós observarmos esse texto aqui, o texto, ele não fala em momento algum de porta de emprego, de porta de dinheiro, de porta da cura, de porta de coisas materiais. Não. Ele fala de que a porta que ele está falando aqui é a porta da graça, é a porta da salvação. Por isso que eu li até o versículo 13, para vocês entenderem. Porque muitos pregadores se perdem nesse texto e outros textos porque não conhecem de exegese. E o que é exegese? Exegese é a ciência que interpreta os versículos bíblicos. Ou seja, eu peguei esse texto, eu vou ler, eu vou extrair, vou prestar atenção, eu vou extrair do texto que ele realmente fala, o sentido real dele. Aí eu estou fazendo a exegese, eu estou, entenderam? A exegese. Agora, a exegese é o contrário, eu vou colocar dentro do texto coisa que o texto não fala. Né? Então, muitas pessoas aqui pegam esse texto aqui e querem falar que é realmente a porta que Deus abre de emprego, de qualquer coisa, ninguém fecha. Né? E aquele fecha, ninguém abre. Mas o texto ele não está falando disso, ele está falando da porta de salvação, porta da graça. Entendeu? Então eu queria falar um pouco para você sobre exegese, que muitos pregadores cometem esse erro gravíssimo, né? Deturpando a palavra de Deus, até mesmo de uma forma inocente. Né? Então a exegese ela é de fundamental importância na nossa vida. Para nós temos que conhecer, dominar, para que nós não venhamos cometer erros, né, teológicos que muitas pessoas, infelizmente, cometem. Então o texto está falando aqui de porta da salvação, porta da graça. Ele não está falando de porta de emprego, porta de dinheiro, porta da cura, porta da riqueza, porta não sei mais do que, não. O texto ele é bem claro. Né? Então procure estudar um pouco sobre exegese, que a partir do momento que você saber fazer uma exegese de um texto, tá entendendo? Seu ministério irá crescer muito mais, porque tem pessoas que é o seguinte, que vai pregar em alguns lugares, aí eles não voltam para pregar mais lá. Sabe por que eles não voltam? Porque não conhece de Bíblia, não conhece deduzir, não consegue fazer uma exegese clara de um texto. Né? Existem alguns textos bíblicos que permitem você fazer mais de uma aplicação, né, em cima daquele texto. Por exemplo, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso fazer várias aplicações em cima desse texto. Mas em cima desse texto aqui não, porque o texto está falando de porta da salvação. Talvez estou sendo até cansativo falando só isso, mas aqui eu quero esclarecer bem. Aqui o texto está falando de porta de salvação, não de porta de emprego, desse tipo de coisa. Entendeu? Então,
É igual algumas pessoas cometem alguns erros em cima dos textos lá de Mateus 24, né, que fala que, né, que Mateus 24, que fala lá que ele vem com seus santos anjos e tal, não sei o quê. Aquele texto ali, ele não está falando de arrebatamento. Ele está falando da outra vinda de Jesus depois do arrebatamento, onde Zacarias escreveu que no capítulo, acho que 12, 14, se não me falha a memória, acho que é no capítulo 12 ou no 14, que Jesus virá e colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, Mateus e Zacarias, Ezequiel 38, Apocalipse, acho que um 6, eu não sei se não me falha a memória, estão falando do mesmo evento, da vinda de Jesus depois do arrebatamento, onde ele colocará o pé no Monte das Oliveiras. Entendeu? Ele não está falando de arrebatamento. Porque no arrebatamento, Jesus vai vir, se você ler em Coríntios, se você ler, o texto é bem claro, que nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, ou seja, o Senhor vai estar lá em cima, Jesus não vai colocar os pés na terra. Então muitas pessoas se perdem nisso, cometendo esses erros teológicos, entendeu? Pai do Senhor, Deus te abençoe, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal no YouTube, né, Examinando essa Escritura, curta a página no Face, Examinando essa Escritura, compartilha esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré.